that would really help my inferiority complex. Isso ajudaria muito meu complexo de inferioridade. If I can get one of those pointers with the red light at the end. Se eu conseguir comprar um daqueles laserzinhos vermelhos. But that's not the problem. The problem is the wireless mic. Mas esse não é o problema. O problema é o microfone sem fio, que não tem. So we're going to have to do it the old-fashioned way. Então a gente vai ter que fazer da maneira antiga. How many here have not had a chance to visit the chiropractor this week because you've been busy? Quem aqui não teve chance de visitar o quiroprata essa semana por causa de We knew that in advance. We knew that in advance, and we have your problem solved. Nós sabíamos disso com antecedência e resolvemos seu problema. So when you hear Simon says turn, então quando vocês ouvirem o Cholet falar virem, everybody's going to go like this. Watch. Todo mundo tem que fazer assim, ó. Like that. Okay? Girar so when you hear Simon says turn, quando vocês ouvirem, ó, vira, everybody's going to go like this. Todo mundo vai ter que and we're all going to wind up facing north. Vai todo mundo ficar olhando para o norte. Because it's easier for you to view that until I can sneak it in on the ladies. Porque é mais fácil para vocês while verem they're sleeping. É mais fácil para vocês verem aquilo enquanto eu vou devagarinho entre as mulheres enquanto elas dormem. Hopefully this week. Tomara que essa semana. So for today, we're going to overcome the fact that we didn't get to the chiropractor. We're going to go like this, north, and then we'll have the adjustment plus the bigger picture. Então por hoje nós vamos virar like o para o norte, ignorar que não fomos para o quiroprata, vamos fazer nosso próprio ajuste e aí semana que vem a gente arruma a televisão. Okay, Maestro, if you would please begin the presentation. If you'd like to turn your chairs facing north while you're adjusting yourself, that also is acceptable. Or if this little one is good enough for you, if you whatever makes you happier. O que quer que deixe vocês mais felizes? Now, first of all, I want to thank Pastor Yoshiyahu Ben Moshe Ben Asaredo. Did I say that right? There you go. I got it right, finally. Yes. So it's only been 7 years. Yeah. So what's that? Eventually, everything works out. Yeah. So he made this wonderful power presentation, which I can't make. He's got skills that I have yet to discover. Eu quero agradecer ao pastor Yoshiyahu Ben Moshe de Azeredo, que ele fez essa apresentação, ele tem algumas habilidades que eu não tenho ainda. And usually there's a turnaround time of about an hour. E normalmente é tempo de 1 hora para fazer as coisas. So I give him something to do and usually it's back to me within an hour. Eu peço para ele fazer uma coisa, dentro de 1 hora normalmente está pronto. So he's very skilled and we're going to enjoy a little bit of the handiwork here. Ele tem bastante habilidade e a gente vai curtir um pouco do trabalho manual. Now, this comes from another chart. There's another PDF on the bottom called Stephen's chart. Just open it up, and when you open it up, we can just let me know. We don't have to do it right away. This presentation was a synopsis. Essa apresentação foi uma sinopse of a chart that was extremely intense. De gráfico que era extremamente intenso. Make that full screen, and then you can get an idea how intense this chart is. Vocês conseguem ter uma ideia de quão intenso é esse gráfico. So go through the pages. 1, 2, 3. This is the time outline from 66 to 70 AD. Esse aqui é o tempo de 66 a 70 AD separadinho. So if we were to study from this, obviously we wouldn't get far because you need trifocals. Se a gente fosse estudar isso aqui, ia demorar um tempão porque a gente precisa de trifocais, não é nem bifocal. But as a teacher and preacher of the word, there's enough information in this chart. Mas como professor e pregador da palavra, há informação suficiente nesse gráfico aqui to understand all of eschatology. Para entender toda a escatologia. And when I say all, I mean all, literally. Quando eu falo todas, eu quero dizer todas. Okay, so let's get back to the full screen. Vamos voltar para full screen aqui. Can we do a full screen? Can we? Well, I understand, but isn't that better? So this is called sequencing, and I'm not going to teach on this. I just want to go over a few points. I think this presentation will help you. How much of a delay is there? Do you guys see it over there? You see sequencing the Olivet Discourse?
So there's about a 10-second delay. So if I'm running ahead of you, just say Shaliach, 40 seconds. Okay. So this is a chronological journey summarizing that chart from the birth pangs of Matthew 24 to the destruction of Jerusalem in 70 AD. Next. Isso aqui é uma sequência de tudo que aconteceu de acordo com o discurso do Olivetti de 66 até 70 AD. Eu não vou ensinar sobre, só vou passar porque tem informação suficiente para que todo mundo consiga entender finalmente. We know that the three Gospels have the account of the Olivet Discourse. Nós sabemos que os três evangelhos têm o relato do discurso do Monte das Oliveiras. We know that John's Gospel does not have the Olivet Discourse. Nós sabemos que o evangelho de João não tem o discurso do Monte das Oliveiras. That is because the entire book of Revelation is the Olivet Discourse in cartoons, pictures, and apocalyptic imagery. Isso é porque o livro de Apocalipse tem todo o discurso do Monte das Oliveiras, que foi escrito por João, em imagens, figuras e desenhos. From the three Gospels that contain the Olivet Discourse, dos três evangelhos que contêm o discurso do Monte das Oliveiras, Luke lays it out, being a doctor and being very meticulous in his recitation. Lucas, sendo um médico e muito meticuloso nas suas recitações e escritas, wrote in approximately 61 to 62 AD. Escreveu aproximadamente de 61 a 62 AD. Which means he was after Matthew, Mark, and probably John, probably. O que significa que ele foi depois de Mateus, Marcos e provavelmente João. So as the last gospel writer, então, como o último escritor do evangelho, he was able to summarize the events. Ele conseguiu resumir os eventos, writing to a noble person by the name of Theophilus. Escrevendo para uma pessoa nobre conhecida como Teópilos. When we begin Luke's Besorah, quando nós começamos a Besorah de Lucas, it basically says, I have taken these things upon myself to write to you, most excellent Theophilus, of the things which have been seen and surely believed among us. Ele escreveu, eu tomo esse tempo para escrever essas coisas para ti, caro Teófilo, dessas coisas que foram vistas e ouvidas entre nós. Of course, I'm paraphrasing. Claro que eu estou parafraseando. So only Luke has the key. Então só Lucas tem a chave to properly understand the years of 66 through 70 AD. De entender Lucas, de entender o período de 66 a 70 AD. It will help us sequence those 4 crucial years in the history of Yisrael. Isso nos ajuda a sequenciar esses anos na história de Yisrael. By the way, if you're just joining us online and you're new to our ministry, we welcome you, and we welcome you as part of our mishpacha, our family. We're with you on every holy day, whether it's a weekly holy day, a monthly holy day, or an annual. We are with you, Yahuwah willing, until we go to our reward in the New Jerusalem. E para aqueles de vocês que são novos na nossa família, por favor, sejam bem-vindos e nós estaremos com vocês em todos os dias Kadosh, em todas as celebrações, até que nós formos para a nossa recompensa em Yahusha. When we use Luke's structure, we will come to see quando nós vemos a estrutura de Lucas, nós vemos that the Olivet Discourse can be confusing. Que o discurso do Monte das Oliveiras pode ser confuso. Unless we realize what the Great Tribulation is. A menos que percebamos o que é a grande tribulação. And that in its most basic and core posit. E na sua positação ou especulação mais essencial, there are 2 parts to the Great Tribulation. Há 2 partes para a grande tribulação. Let me reword that. There are 2 parts to what people think are the Great Tribulation. Há 2 partes para o que as pessoas pensam ser a grande tribulação. If you're a student of Scripture, you know that the Great Tribulation is for 42 months or 3.5 years. Se tu for um estudante das Escrituras, você vai saber que a grande tribulação são 42 meses ou 3 anos e meio. And that takes us from the middle of from Passover of 66 till right around Yom Teruah of 70.
Isso nos leva da Pesach de 66 até o Yom Teruah de 70. But there's a lot of events that precede that, and if we don't understand those events, then there are contradictions in the 3.5 years that cannot be explained, meaning Yahusha has some explaining to do because it appears he got stuff wrong. Mas há muitos eventos entre esses períodos. E se a Yahusha não consegue explicar esses eventos, então significa que nós estamos tendo as coisas erradas porque ele nos falou as coisas erradas. And we'll come to see that in a few minutes. E nós vamos ver isso daqui a alguns minutos. Next slide. Let me know when the next one appears over yonder on the big screen. So this next slide, just give me a thumbs up when it appears, Esse próximo slide is the early transition. é a transição inicial. These are the birth pangs from AD. Move the tithe, please, to the other side. These are the birth pangs from AD 30 to 50. Essas aqui são as dores do parto de 30 AD até 50 AD. Now you can put it back. In AD 39, Em 39 AD, according to the Olivet Discourse, de acordo com o discurso do Monte das Oliveiras, the most important part of eschatology a parte mais importante da escatologia, in the Brit Hadashah, na Brit Hadashah, Yahusha speaks of wars and rumors of war. Yahusha fala de guerras e rumores de guerras. We see, for instance, Caligula threatens the Moriah temple. Nós vemos, por exemplo, Calígula ameaçando o templo de Moriá. These are just examples of wars and rumors of wars. Esses são exemplos de guerras e rumores de guerras. Keep in mind this was very rare because Pax Romanos, Tenha em mente que isso era muito raro porque a Pax Romanus, one of the arrogance and the prides of Rome was that there was no wars. uma das arrogâncias e orgulhos romanos é que não havia Everybody was guerra no reino. afraid to fight one another and to rise up against the authority of Rome, causing Rome friction. And they had a false peace called Pax Romanos. Todo mundo tinha medo de se rebelar uns contra os outros e fazer com que a Pax Romanus fosse quebrada e incomodando assim o império, por causa do Pax Romanus, a paz do império. When Yahusha says there will be wars and rumors of wars before my return, Então, quando Yahusha fala que haveriam guerras e rumores de guerras antes do meu retorno, we think, what's the big deal? There are always wars. nós pensamos, tá, mas o que tem a ver? Sempre houve guerra. There's no big deal, right? Nada demais, certo? But it is a big deal in the context of the first century Mas é grande coisa no contexto do primeiro século, because there were no wars. porque não haviam guerras. If there was an uprising or a rebellion, Rome would quench it right away. Se houvesse uma rebeldia ou um levante, Roma apagaria instantaneamente. Then the Olivet Discourse speaks of famine. Então, o discurso do Monte das Oliveiras fala de fome. Now, from 44 to 48, we have historical records. De 44 a 48, nós temos registros históricos. One such famine being the one predicted by a prophet by the name of Agabus. Uma dessas fomes foi prevista por um profeta chamado Agabus. Now, when I see the name Agabus, Quando eu vejo o nome Agabus, I think of an agricultural club, eu penso em um clube agrícola. an ag club on a bus. Um clube agrícola num ônibus. Now, what does that have to do with anything? Of course, absolutely nothing. O que isso tem a ver com qualquer coisa? Absolutamente nada. But it is recorded in Acts 11, verse 28. Mas é registrado em Atos 11, 28. These are we go from birth pains to rumors of wars to famine, and these are all sequential. Keep that in mind. I'm going from Luke 17 and from Luke 21, and these are all sequential. Então nós estamos falando das dores do parto, ou seja, nós vamos para os rumores de guerra, para a fome. Lembra que esses eventos são todos sequenciais, de Lucas 17 a Lucas 21. Tudo sequencial. Matthew 24, 6 through 8. Mateus 24, do 6 ao 8. Do not be frightened by these things. This is not the end of the Judaic, Mosaic, Adamic age. Não se assustem nesse dia, esses são os dias precedentes do fim da era judaico, mosaico-adâmica. Next slide. The scriptures do not teach
the end of time, they teach the time of the end of the age. As escrituras não ensinam o fim dos tempos, elas ensinam o tempo do fim da era. Let me know when the next screen appears. So the next screen is the middle transition years. Então a próxima tela são os anos do meio da transição. Now keep in mind we're going from 30 to 70. Tenham em mente que nós estamos indo de 30 até 70. So slide 1 began in the 30s, the 40s. We're going for the 40-year Exodus, or the 40 years of transition from the Adamic age to the Messianic age. These are the 40 years of transition, and that's what we're documenting in this presentation. Então lembrem do primeiro slide, começou em 30 e agora nós já estamos do ano 50 ao 60. Nós estamos passando pelo período de transição, de 30 até 70. Esse período de 40 anos e o que aconteceu de forma registrada historicamente lá naquela área. So the years AD 50 to 60 então os anos 50 a 60 AD were highlighted by a plethora of false messiahs. Se destacaram por uma miríade de falsos messias. A plethora of false messiahs. Uma multidão de falsos messias. Here's an example. Aqui nós temos um exemplo. And all these are taken from scripture. E todos esses são das escrituras. Acts 21:38. Atos 21:38 speaks of a particular seductive false prophet. Falam de um profeta sedutor, falso e atraente. Who was so seductive. Que era tão sedutor. That he got 30,000 Israelites. Que ele conseguiu levar 30.000 israelitas. To set up a religious commune in the wilderness. Para fazer uma comunidade religiosa no deserto. Waiting for the end of the world. Esperando o fim do mundo. And he was not an Israelite, he was an Egyptian, but somehow he had Israelite followers. E ele não era israelita, ele era egípcio, mas de alguma forma ele conseguiu seguidores israelitas. And then the Olivet Discourse from 50 to 60 saw a tremendous increase in earthquakes. O discurso do Monte das Oliveiras conseguiu ver um aumento de terremotos enorme. Seismic activities recorded in Laodicea and other believing communities and all around the region. Atividade sísmica registrada na Laodiceia e em outros locais daquela região. It's possible that in Matthew 24:26. É possível que em Mateus 24:26. Yahusha had in mind the Egyptian false prophet. Yahusha já tinha em mente esse falso profeta egípcio. Because he was accumulating thousands of followers. Porque ele estava acumulando milhares de seguidores. But the same would apply in any age. Mas o mesmo se aplicaria em qualquer era. He's not going to be seen anywhere on earth. Wilderness, city, village, country. He's not returning to the earth. He's returning to the atmosphere of the earth on clouds with power and great glory. Ele não vai voltar para a terra, ele voltou para a atmosfera da terra, para as nuvens, com poder e grande glória. So he cannot come back today for many reasons. Among them is that if they tell you he's landed in Jerusalem or somewhere, do not go. It's a lie. Ele não pode vir hoje por muitas razões, mas se eles te disserem hoje, não, ele pousou em Jerusalém, não vão, pois isso é mentira. Next slide, please. Give me a thumbs up when it appears on the screen. I think, Sholech, if you take the logos for the presentation, I think it would be better because they are blocking a few stuff. Okay. Yeah, you can remove the logos for now. Good idea. Now, we just ended the I'm getting feedback on your end, Yoshi. Okay. We just ended the slide in 50. Now we're going to go from the years 50 and then I'm going to stop at 64 AD. A gente tá indo do antigo slide que ia de 50 a 60 e agora nós paramos em 64 AD. Again, these are highlights. The actual chart that I'm going to show you again, I do have it on PDF. If you are so inclined and you're a real student, I can send that to you for free on PDF.
Se vocês. Lembrando, isso aqui são alguns destaques daquele outro PDF cheio de informação. Se vocês quiserem, se vocês forem alunos verdadeiros, eu quero o PDF, pode entrar em contato comigo que eu te mando. This is simply a recapitulation. Isso é simplesmente uma recapitulação. Paul was arrested, for instance. Paulo, por exemplo, foi preso. Does anybody know when Paul was martyred? Alguém sabe quando Paulo foi martirizado? That's right, under Nero in 66 AD. Em 66 AD, abaixo de Nero. Anybody know when Peter was crucified upside down? Alguém aqui sabe quando que Pedro foi crucificado de baixo para cima? Same year, same leader, Nero, 66 AD. No mesmo ano, abaixo do mesmo líder, Nero, 66 AD. Nero was known as the tyrant. Nero era conhecido como o tirano. John was also murdered between 64 and 66. João também foi assassinado entre 64 e 66. Because church historians indicate that he was released from Patmos under the reign of Nero and resumed his ministry in Ephesus and appointing elders and leaders throughout the territory. So he did not die in the 90s on the Isle of Patmos. He died in roughly 64, 65 AD, doing ministry after he was released from Patmos. Porque os historiadores todos... Clement of Alexandria says that, as does Eusebius. Who of Alexandria, I'm sorry? Clement of Alexander, who was a disciple of Peter, as well as Eusebius, the historian. Os historiadores, eles dizem que João foi solto da ilha de Patmos, abaixo ainda do governo do tirano Nero, e continuou seu ministério em Éfeso, levantando líderes e supervisores em toda aquela região da Ásia Menor que tocava as partes da Grécia, e ele morreu entre 64 e 66. Não sabemos se foi 64 ou 65, mas foi dentro desse período. E isso quem atesta é Clemente de Alexandria, que foi discípulo de Kefa, e também o Eusébio, o historiador cristão dos anos 300 por aí. In 62 AD, em 62 AD, Yaakov was martyred. O Yaakov foi martirizado. That's the cup of suffering, Yahusha said. Essa é a taça do sofrimento que Yahusha falou. And he said John would also drink of the same cup. So we know John was martyred. He did not die in his sleep on Patmos. E João, nós sabemos que ele ia beber do mesmo cálice, então ele não morreu dormindo em Patmos com 90 anos de idade. And of course, we learned that the perpetrator of this crime E nós sabemos que, claro, o perpetrador ou o culpado desse crime was Anus. Remember that from the son of Caiaphas? Foi o Ananus, lembra o filho de Caiafa? Anus was the one. Ananias was the one. Lembra o Ananias, o Ananus, who murdered Yaakov. Que assassinou Jacob. You all remember that? That was a few teachings back. Vocês lembram disso? Fazer alguns ensinos já. Yes. That was in Jerusalem. Isso foi em Jerusalém. We'll have a chance for questions and answers at the end. Vamos fazer perguntas e respostas no final, se tiverem. AD 64, again, another example of the years. Outro exemplo dos anos aqui. From 50 to 66. De 50 a 66. And there are many other things that happened, but this is just the highlights. E há muitas outras coisas que aconteceram, mas esses são os destaques. So in 64, Rome was set on fire. Em 64, Roma pegou fogo. Thousands were turning to the Amunah. Milhares estavam indo para Amunah. So Nero set out to set Rome on fire. Então o Nero tocou fogo em Roma. And to blame the Christians. E culpou os cristãos. And then in 66 AD, Nero died. E aí em 66 AD, o Nero morreu. But he basically wanted to destroy Rome rather than have people renounce Jupiter and Mercury and the Roman gods and Caesar as God, then turn to the true and living Yahuwah. Ele preferiria ver Roma destruída do que ver as pessoas renunciando Júpiter, Saturno, Urano e o próprio César como Deus, então, do que virar para Yahweh, né? When he saw himself losing his grip on power, including religious authority, he decided to burn the house down. Então, quando ele se viu perdendo a autoridade, ele decidiu queimar a casa. A própria casa. And this is all historically documented. Isso é tudo documentado historicamente. So we go from the 50s to 64. Nós vamos dos 50 e pouco até 64. Now let me emphasize this very clearly. Deixa eu enfatizar isso muito claramente. From 30, from the resurrection and the ascension.
de 30, da ressurreição e ascensão, until 64, até 64, the believers were being slaughtered, murdered, and martyred os crentes estavam sendo mortos, assassinados, estuprados, martirizados by the Jewish leaders and by the Jewish persecutors. pelos líderes judaicos e perseguidores judaicos. Let's make that clear. Vamos deixar isso claro. If there was 100, let's say 100 from 100% of believers, Vamos supor que houvesse 100% dos crentes lá, the persecution spoken of in the Olivet Discourse. a perseguição falada no discurso do Monte das And I Oliveiras. don't know if we have a slide. Eu não sei se nós temos um slide para isso. We'll see in a second. I don't recall. Vamos ver daqui a pouquinho que eu não me lembro. But if you look in Matthew 24, Se vocês olharem em Mateus 24, there is a section há uma seção where Yahusha warns the Talmidim, onde Yahusha ele avisa os Talmidim: you will be brought before synagogues and Sanhedrins. vocês serão mortos entre as sinagogas e os Sanhedrins. Then the synagogues will scourge you and beat you and think that they are doing Hashem's work in the process of destroying you and trying to eliminate you. E os perseguidores vão bater em vocês, vão julgar vocês, achando que estão fazendo a obra do Hashem nesse processo. So before there was a Nero persecution, E antes de haver uma perseguição nerônica, there was the Jewish persecution. houve a perseguição judaica. What I'm trying to tell you is from 30 to 70, martyrdom was like you taking an aspirin. It happened every minute of every day somewhere. O que eu tô tentando History dizer has pra lied vocês, to you and given you a false impression that a few believers were killed. No, it wasn't a few. It was the entire Kihila that was basically killed, save a few. And except those days be shortened, no elect flesh would be saved. o que eu tô tentando pra dizer para vocês é que de 30 Let's a get that 70, straight. de 30 a 70 AD, o martírio era igual alguém tomar um comprimido. Acontecia o tempo inteiro. A história é que vocês acham que não, alguns crentes foram mortos. Não, tava caindo gente igual mosca. Isso é por isso que a Yahusha falou, quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra. O martírio foi tão grande assim. When you prayed Romans 10, 9, and 10 in those days, it wasn't a matter of, in the Zoom, I go in the Zoom, I pray the prayer. No, there was no Gila. When you prayed Romans 10, 9, and 10, from 30 to 70 AD, you basically were laying down your life. You were signing your own death certificate. Hoje em dia a gente ora a oração. Eu vou no Zoom, eu oro a oração. Still want to Romanos 10, accept 9, 10. Jesus? How many of you still want to accept Jesus? Hoje a gente entra no Zoom, faz a oraçãozinha de Bunch of Romanos 10, religious 9, 10. clowns. That's what we Agora- are today, a bunch of religious clowns. Naquele tempo não era assim, não. Se tu fizesse essa oração e alguém soubesse, você estava assinando teu próprio certificado de óbito. Hoje nós somos um bocado de gente religiosa. Ah, não, é uma oraçãozinha. Você quer mesmo aceitar Yahusha? How many would sign on the dotted line? Yeah, I'm willing to die for this message. Quem aqui assinaria na linhazinha? Não, eu estou disposto a morrer por essa mensagem. Well, I just got married. Não, meu, eu acabei de casar. I'm not ready to die for this message. Não estou pronto para morrer pela mensagem. I just had my first grandchild born. Meu neto What? acabou de nascer. I want to see my grandchild grow up. Eu quero ver meu neto crescendo. That's why Yahusha told us to count the cost. É por isso que Yahusha nos disse para contar o custo. So it started from 30 to 50 to 60 to the Jewish persecution was non-stop. The scriptures in Acts chapter 9 only tell you about one guy, one murderer named Paul. But for every murderer named Paul, there were thousands. You're not listening to me. There were, and if you are, I'm glad. We only know about one murderer. But what was happening in those days were thousands of people like Paul. Então, naquele tempo de 30, 40, 50, 60, estava morrendo crente torto à direita. As escrituras falam de um assassino, do Paulo, que nós conhecemos como Shaul, mas para cada um deles havia centenas, vocês não estão entendendo. Todas as organizações religiosas estavam dispostas a assassinar as pessoas. But as bad as the Jewish persecution was, Mas tão ruim quanto foi a perseguição judaica, from 64 to 66, the Nero persecution de 64 a 66, a perseguição de Nero, of believers
de crentes. They joined the Jews, basically. Nero joined the Jews. Basicamente, Nero se juntou aos judeus. So picture this. You have Nero murdering believers. Então, presta atenção, você tem Nero matando crentes. So the Jews were doing it from the synagogue of Satan, from the unbelieving Jews, not the Jews, but the unbelieving Jews, from 30. And then Nero joined the party in 64. By the time 66 shows up, there's not a lot of believers left. I know that's hard to imagine. Remember I told you last week, maybe 1,000 were left, maybe 3,000. Remember I told you last week? It's not hard to imagine that. Então a sinagoga de Satanás começou matando, não os judeus verdadeiros, a sinagoga de Satanás começou a matar os crentes, aí depois de 64 a 66 o Nero se juntou aos caras, é por isso que quase não sobrou crente. É difícil imaginar, mas morreu tanta gente que poderia ter sobrado 1.000, 2.000, 3.000 no máximo. So the dispensationalists say, oh no, when Yahusha comes in the future, então dispensacionalistas falam, não, quando Yahusha vier no futuro, at the so-called end of the world, no suposto fim do mundo, millions and millions and millions are going to be killed in the Battle of Armageddon, blah, 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 blah. milhões e milhões e milhões vão ser mortos na Batalha do Armagedon e tal. This already happened. Isso já aconteceu. But it wasn't a worldwide thing. It was a Roman Empire thing because most of civilized humanity lived within the Roman Empire. Mas não foi uma coisa do mundo inteiro, foi do Império Romano, que a maioria das pessoas do mundo civilizado vivia perto do Império Romano ou nas cercanias dele. Next slide, please. Nero didn't burn Rome. Who's this from? Me? I sent you, sir. He was in Atrium in the North. I can't read. It's too big. It's too much and it's too big. What do you mean he didn't burn Rome? He didn't burn. He was in Artium. But when he arrived, he charged the believers and started making like public demonstrations, burning them in return. So he killed everybody, but he was not the one that burned it. Two guys that were opposed to him said he was. I've heard different. Tacitus in 116 disproved those guys and said, no, he was there. He burned out everybody, but not Rome. Well, I haven't done the research on that. I've studied a little bit of this in a while. I like history, so. Yeah. Well, okay. Well, he burned believers. So I don't know. He burned everybody. Everybody. I've heard different versions on that. Yeah, because there are. I don't know. I haven't studied it. Like, how did the fire start? How did the Chicago fire start? I don't know. Right. Okay. So clarify what you're saying because it was too small to read. Yeah, just there were two historians, Suetonius and Cassius Dias, that basically they were against Nero. So once the fire started, they already wanted to depose him, to overthrow him. So they blamed him. But he was on the north in a city called Artium. And then in 116 AD, Tacitus said that he basically went to the records and said, no, Nero didn't do this. He was doing politics in the north. Basically, the most accepted theory nowadays by the historians is that a fire started in the district of the bakeries of Rome. And then Nero came and, everybody started blaming him. And he said, no, but the Christians did it. And then, started the persecution. Okay. But of course, you said there were different theories, right? Yeah, different theories. But basically, the most accepted one is from Tacitus in 116 AD. Okay, well, different theory. But that's not my point. My point is that Rome was burning. Yes. And the point is that he blamed Christians. Yes, killed everybody. Okay. So the next slide. Próximo slide. The sign, the signal, the abomination of desolation. O sinal, o símbolo, a abominação da desolação. So we see that the abomination took place. Então nós vemos que a abominação aconteceu in May to June at Shavuot, right around Shavuot. De maio para junho de 66, por volta de Shavuot. In the year 66 AD. No ano 66 AD. Now, just like what he was saying, there are many different views about what the abomination exactly was. Há certas diferenças sobre o que foi essa abominação. One thing we know, according to Yahusha, is when the Roman armies surround Jerusalem. Uma coisa que Yahusha disse quando os exércitos romanos cercarem Jerusalém. And they stand where they ought not. E eles viram que não deveria. So it seems that the abomination of desolation, again, history is fuzzy, can either be the Romans. Então isso, de novo, a história é meio complicada. Pode ou ser os romanos. For instance, Governor
Flores seized the temple gold. Como, por exemplo, o governador Florus, ele pegou o ouro, The Romans entered the temple. os romanos entraram no templo, Eleazar accommodates them, stopping a leader by the name of, a priest by the name of Eleazar, stops the sacrifices líder pelo nome de Elassar, ele parou os sacrifícios for Caesar. para César, Could be to sacrifice, to accept Caesar's sacrifice or allowing him to stand there. Either way, again, just like the fire thing, there are different views, but the point is when the Romans entered the temple with the complicity of the corrupt Jewish leaders and the surrounding Roman armies, that was the signal of something. That was the abomination of desolation, and it was the signal of something. Em outras palavras, a história é meio complicada nesse ponto, assim como a questão do fogo. A gente não sabe se esses sacrifícios que foram cessados eram sacrifícios para César no templo ou se eram sacrifícios que ele entrava no templo, mas a gente sabe que esse sacerdote, o zelote Elazar, basicamente impediu os sacrifícios. Então esse foi o sinal, foi o gatilho para algo começar. That was the trigger. Isso foi o gatilho. So that was a trigger for them to run. Isso foi o gatilho para que eles corressem. That was a trigger for the believers to flee. Esse foi o gatilho para que os crentes fugissem. When you see these things, quando vocês verem essas coisas, read Daniel. Leiam Daniel. And when you understand Daniel, run. E quando vocês entenderem Daniel, corram. So that was the trigger. Esse foi o gatilho. To flee Judea. Para fugir da Judeia. And at the same time, the Zealot rebellion began. E ao mesmo tempo, a rebeldia zelote começou. And the Zealot rebellion against Rome spread more and more. E a rebeldia zelote contra Roma se espalhou cada vez mais. In so much that the zealot factions began to fight each other. Tanto que as facções zelotes começaram a lutar umas contra as outras. So if you have any questions, save them. We're going to have a little period at the end. We're going to save a little time at the end for questions and answers. Se vocês tiverem perguntas, guardem elas que a gente vai fazer um tempinho no final para perguntas e respostas. My point being that the signal to flee Judea was the abomination of desolation. O meu ponto é, o sinal para fugir da Judeia era a abominação da desolação. Next slide, please. Now this happens. Agora isso aqui aconteceu. And we'll see in a second in Shavuot, Pentecost. E nós vamos ver daqui a pouquinho em Shavuot, em Pentecostes. In 66 AD. Em 66 AD. And this is where a lot of the misunderstanding of eschatology comes in. E é daí que vem muito dos mal entendidos sobre escatologia. So we're tracing the transition period from the old heaven and earth to the new heaven and earth. Então nós estamos traçando o período de transição do antigo céu e terra para o novo céu e terra. Now there's a verse, and Yoshi, since you like to share, why don't you look it up while we're doing this? Yes. There's a verse in Matthew 24. Tem versículo em Mateus 24. I believe it's right around the 30 mark. Acho que é pela marca dos 30 e poucos. Maybe a little bit earlier. Where Yahushua said, if those days were not shortened, onde Yahushua fala que se esses dias não fossem encurtados, in context, no believing flesh would survive. No contexto, nenhuma carne crente sobreviveria. Not flesh, but no believing flesh. Não carne, mas carne crente. But for the what? For the elect's sake, those days shall what? Be cut short. Well, that couldn't be the great tribulation, because the believers were supposed to flee. Listen. The believers were supposed to flee when? Before the Great Tribulation. Esses dias tinham que acontecer, mas por causa dos crentes, esses dias seriam encurtados, porque se eles não fossem, ninguém sobreviveria. What verse is that, Yosh? 24:22. So Matthew 24:22. But except those days should be shortened, no believing flesh should be saved. But for the elect's sake, those days shall be shortened. Mateus 24:22. E exceto que esses dias sejam encurtados, nenhuma carne sobreviveria. Mas por causa dos eleitos e dos escolhidos, esses dias serão encurtados. And how short were they? E quão curtos eles foram? Praise Yahuwah, very short.
Louvado seja Yahweh, curtíssimos. Because Nero only conducted his persecution against Judea for 2 years, Porque o Nero só conduziu a sua perseguição contra a Judéia por 2 anos, from 64 to 66. de 64 a 66. And those days were cut short by the death of Nero. E esses dias foram encurtados pela morte do Nero. When did Nero die? Quando que Nero morreu? I said, when did Nero die? Quando que Nero morreu? In 66. Em 66. So Yahuwah spared the believers, and those days of the Nero persecution that could have been 20 years were cut short to 2 years. And that was the sign that the Great Tribulation was about to commence, and that was the trigger. Run. Run. Essa perseguição poderia ser por 20 anos. Só que a Ruxa falou, quando vocês virem esses sinais, fujam. Então ele basicamente encurtou aqueles dias com a morte do Nero para que não continuasse, para que sobrassem pessoas para fugir. Porque ele falou, quando vocês verem esses sinais, fujam. Now in 66, em 66, the Jewish revolt and the Zealots uprising against Rome as revoltas judaicas e esses levantes contra Roma forced the hand of Rome forçaram a mão de Roma to pivot from hunting believers de se virarem da caça aos crentes and retargeting their efforts to fight the uprising in Jerusalem. Recolocando seus esforços agora em lutar contra os levantes de Jerusalém. So one part of the tribulation of the believers, então uma parte da tribulação dos crentes, really the persecution, na verdade a perseguição, né? Because it can get confusing. Que pode ser confuso. The tribulation doesn't begin till after the believers flee. A tribulação só começa depois que os crentes fogem. But it is a tribulation, right? Mas ainda assim é tribulação, né? Isn't persecution a tribulation? Perseguição não é tribulação? So a tribulation, not the great tribulation. Então uma tribulação, não a grande tribulação. Matthew 24 speaks of tribulation. Mateus 24 fala sobre tribulação. That is cut short for the elect's sake. Que é resumida por causa dos eleitos. So that the great tribulation can start. Para que a grande tribulação possa começar. One is cut short. Uma é reduzida. And then the other one starts. E a outra começa. Technically, they're both tribulation. Tecnicamente, ambas são tribulações. Technically, we're in tribulation today. Tecnicamente, nós estamos em tribulação hoje. So there are many tribulations. Então há muitas tribulações. But according to Daniel 12 and the Olivet Discourse, there's only one great tribulation. Mas de acordo com Daniel 12 e o discurso do Moisés das Oliveiras, só há uma grande tribulação. The great tribulation doesn't start until the tribulation for the believers, first at the hands of the Jews, then at the hands of Nero, is what? Cut short. It's not the great tribulation that's cut short. We've always thought it was the great tribulation that was cut short. No, it was the tribulation upon believers that was cut short. Então, a tribulação que é encurtada não é a grande tribulação, é simplesmente a perseguição dos crentes. A gente sempre pensou que era a grande tribulação que era resumida. Não, o que é reduzido é a perseguição contra os crentes para que a grande tribulação comece uma vez que eles fogem. It was cut short by the Roman-Jewish War. Ela foi reduzida por causa da guerra judaico-romana. Which started it with the Zealot uprising. Que começou com o levante zelote. And one of the reasons it started is the priests and the leaders allowed the Caesar and the leaders to come in as part of the abomination. The Zealots were extremely upset that they were allowed to enter the temple. E uma das razões pela qual essa revolta começou porque os judeus permitiram que os romanos entrassem dentro do templo. E os zelotes ficaram extremamente irritados com isso. And rightfully so. E com razão. Next slide, please. Give me a thumbs up when you see it. So once the tribulation is cut short, uma vez que a tribulação é encurtada, and the believers flee when they are triggered, e os crentes fogem quando eles são engatilhados para isso, by the abomination, pela abominação, of desolation, da desolação, at that exact point, naquele ponto exato, on Shavuot, em Shavuot, in 66 AD, em 66 AD, we have the parousia. Nós temos a parúcia.
In other words, I do not believe that the parousia was in 70. Em outras Why? palavras, eu não acredito que a parúcia foi em 70. Por quê? Because we'll see in a second. Porque nós vamos ver daqui a pouquinho. The scripture says in several places, As escrituras falam em vários lugares Yahuwah has not appointed us to wrath, que Yahweh não nos apontou para a ira, but to obtain deliverance through Yahushua HaMashiach. mas para obtermos libertação através de Yahushua HaMashiach. Let me say that again. The scripture teaches that the elect were spared As escrituras ensinam que os eleitos foram poupados to escape from Judea para fugirem da Judéia and to wait for the parousia. e para esperarem pela parúcia. They were spared because the days of tribulation, not great tribulation, were cut short. They fled Judea and they were waiting for the coming of the Son of Man or for the parousia. Eles foram poupados. Lembra que tudo isso tem que acontecer em ordem. Então a grande tribulação só acontece quando os crentes são poupados porque eles estavam esperando pela parúcia ou a segunda vinda. Now, Yahushua told us in the Gospels, no man knows the day or the hour when the Son of Man will return. Agora, Yahushua nos disse nos evangelhos que nenhum homem sabe o dia ou a hora do meu retorno. Hello? Did not he say no man knows the day and the hour? Vocês ouviram o Mashiach falando que não há nenhum homem sabe o dia ou a hora? But what happens when it happens? When it happens, then all of a sudden, people like Josephus can recognize the day and the hour. Hello? Mas o que acontece quando Hello? já acontece? Anybody at home? O que acontece quando No, depois, everybody's fixated with the TV. o que acontece quando o negócio é You completado? unfix Isso yourself todas as for a pessoas second? sabem agora. Unfix yourself for a second. Well, I'm glad, but I'm very, very emotionally sensitive. I need crowd support. Don't you know that after 10 years? All right, give me a little crowd support. Let me know you're there. I'm a very sensitive Jewish boy with a rough exterior, but I'm a very sensitive person. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu preciso de ajuda da plateia. Eu tenho um exterior duro, mas eu sou bem sensível. So, no man knows the day of the hour, but what happens when the parousia starts unfolding? Nenhum homem sabe o dia ou a hora, mas o que acontece quando a parúcia começa a Rivka, funcionar? there's a hurricane coming, and we don't know if it's coming Monday or Tuesday or Wednesday. We don't know, but it's coming. Tem um furacão chegando, mas a gente não sabe se é segunda, terça ou quarta, a gente não sabe. Now, when the hurricane lands on Wednesday, Agora, quando o furacão chega na quarta-feira, have things changed? as coisas mudaram? You still don't know when the hurricane's coming? It landed on Wednesday. Você ainda não sabe quando o furacão vai vir? Se ele não acabou de If it acontecer na lands quarta? on Wednesday, you now know what the day and the hour is, yes? Se ele acontece na quarta agora, você já sabe o dia e a hora. So that's what we're seeing on our screen. É isso que nós estamos vendo na nossa tela. Josephus in Jewish Wars, chapter 6.5.3, O Joséfo, nas Guerras Judaicas, no capítulo 6, 5.3, records, this is confirmed by Eusebius and Tacitus and Cassius Dio. There are at least 4 non-believing witnesses. Let me say that again. There are at least 4, not only plus the Jewish people at the time, but there were 4 non-believing historical witnesses. O Joséfo escreveu isso e ele é confirmado por Tácito e Eusépito, Cassius Deus. Então nós temos pelo menos 4 testemunhas seculares, fora os judeus da época. 4 testemunhas que não eram crentes. And you know who else were witnesses? The guys who were wiped out. Sabe quem mais foi testemunha? Quem foi varrido lá. Before sunset, and by the way, the Talmud says the same thing. Did you know that? E o Talmud fala a mesma coisa também. The Talmud says that there were angels and chariots heard every night 3 years, starting 3 years before the temple was destroyed. It's in the Talmud. You think they're going to write that stuff if it's not true? They're going to write it because they didn't know what it was. If they knew it was Jesus, they wouldn't have written it. Hello? They just heard angelic noise. If they thought it was Yahusha, they wouldn't have put it in the Talmud. They just figured it was angelic noise and weird happenings in the heavens. O Talmud fala que durante Shavuot aconteceram vários sinais, vários barulhos angelicais. E claro, esses caras escreveram no Talmud porque aconteceu. Se eles soubessem que foi Jesus ou Yahusha, eles não teriam escrito que não queriam dar prova pro cara. Mas porque eles não sabiam o que era, eles registraram, tá caindo o mundo aqui, tem um bocado de exército lá em cima, a gente não sabe o que é. O próprio Talmud registra isso. But in this case, it would be
Jesus because you see on your screen there are multiple Jesuses. Mas no cara, tipo, era Jesus, porque vocês estão vendo vários Jesuses na tela, cavalo em grego. The Hebrew word Jesus is horse. A palavra hebraica, Jesus, é cavalo. Before sunset, chariots and troops of soldiers. Antes do pôr do sol, carruagens e tropas de soldados. Let me guess, this was Yahuwah's army. Let me take a guess. Deixa eu adivinhar, isso aqui é o exército de Yahweh. Let me take a lucky, uneducated guess. Deixa eu dar um chutezinho não educado. In their armor were running among the clouds. Eles estavam de armadura nos céus. On the 15th day of the third month. No 15º dia do terceiro mês. In the year 66. No ano 66. Picture this. The believers had already fled because of the trigger. What was the trigger? The abomination of desolation. Lembra que os crentes já tinham fugido por causa do gatilho. Qual foi o gatilho? A abominação da desolação. So the parousia is the start of the Great Tribulation. Então a parúcia é o começo da grande If Yahushua came in 70 AD, what's the point? If all the believers don't survive and all the believers are wiped out, what's the point? He came before the wrath against the Jews and Jerusalem began. Se Yahushua vem em 70 AD, qual que é o ponto? Se os crentes não sobreviveram, para que ele ia voltar para salvar quem? Não, ele tem que vir antes da grande tribulação começar. Next slide. 1 Thessalonians 5:9. Remember, look it up. 1 Tessalonicenses 5:9. Lembrem-se, olhem. Yahuwah has not appointed the believers to wrath, Yahweh não apontou os crentes para ira, but to obtain deliverance at the parousia. mas para obter libertação na parúcia. He came to destroy Jerusalem and destroyed the temple Ele veio destruir Jerusalém, destruir o templo, because of judgment. por causa do julgamento. We have escaped judgment. We have escaped condemnation. In order to escape judgment and condemnation, by definition, we had to be out of there before the Great Tribulation, but after our personal tribulation from the Jews and from the Romans. So there's actually two parts to the Olivet Discourse. There's two parts of the tribulation. There is the tribulation against believers, and then there is the Great Tribulation against unbelieving Jerusalem, the whore of Revelation 18. Mas nós escapamos da grande tribulação, porque a única maneira de nós escaparmos à condenação, pois Yahweh não nos apontou para a ira, é se nós sobrevivêssemos à grande tribulação. Nós passamos pela perseguição dos judeus e depois dos romanos. Essa foi uma tribulação, mas não foi a grande tribulação que foi contra a prostituta, contra a mistério Babilônia, contra Jerusalém que matou os profetas. In Revelation 18. Em Apocalipse 18. So I want to make this clear. When we see the word rapture, we all have a spasm. Então eu quero deixar claro, quando a gente vê a palavra arrebatamento, todo We know mundo tem um espasmo. the rapture, the way it's presented by futurists, is a lie. Porque o arrebatamento, como apresentado pelos futuristas, é mentira. So write this down for the record. Então escreve aí, pro registro. So none of you mistreat my words. Para que nenhum de vocês maltratem minhas palavras. We reject the rapture in the form of the dispensational Zionists, Christian Zionists, who believe that Plan A failed, so Yahuwah is going to give the Jews a second plan or another chance. We reject the entire doctrine of the pre-tribulation, end time, end of the world rapture. We reject that. What I am talking about here has nothing to do with the Christian concept of rapture. Eu quero deixar claro, nós rejeitamos o arrebatamento, a clear enough? raptura, o arrebatamento como os cristãos Tá clear apresentam, os sionistas dispensacionalistas, que não, a gente vai todo mundo flutuar nos nossos corpos. Não, a gente nega e rejeita a doutrina dispensacionalista do arrebatamento. Eu quero deixar muito claro. But what I am talking about is the catching up. Mas o que eu tô falando é essa tomada para cima. And I don't know if we have that here, because Yoshi made the presentation. E eu não sei se nós temos isso aqui, porque o Yoshi fez a apresentação. But that would be right out of 1 Thessalonians 4:16 through 18. Mas isso seria de 1 Tessalonicenses 4, do 16 ao 18. That would be right out of 1 Corinthians 15. Isso seria de 1 de Coríntios 15. We shall not all sleep, but we shall be changed in the moment, in the twinkling of an eye. That's the change of the living, those who have escaped Judea and those outside of Judea. All those who are alive, not many, right? After the Jews and Nero, there's just not many. What is it, 500, 1,000, 3,000? Whatever it is,
It's not a lot. You could fit more in a mega church in the United States than you can believers who are left at the parousia. Talk to me. Essa é a mudança, em um Hello? momento, num piscar de olhos. Em outras palavras, a galera que estava na Judéia, que sobreviveu à perseguição dos crentes, de Nero e dos judeus, agora quantos sobreviveram? Não sei, por causa das perseguições, sobrou o quê? 1.000, 3.000? Dá para botar mais em uma mega igreja dos Estados Unidos do que sobrou daquela gente. Mas esses foram as pessoas rapturadas ou mudadas no momento, no piscar de olhos. I'm going to use a bad example. Vou usar um mau exemplo. And forgive me. If the devil wanted to wipe out all the palacios Se o demônio quisesse varrer todos os palácios and wipe out all the Konachowskis e varrer todos os Kunichowskis and wipe out all the Rodriguezes e varrer todos os Rodrigues, and he had from 30 to 66 AD, e de 30 a 66 AD, would it take the devil 40 years to wipe out all the Palacios, Rodriguezes, and Konachowskis? demoraria 40 anos para o demônio varrer todos os Kunichowskis, os Palácios e os Maybe it would Rodrigues? take a few months or a few weeks, right? But it wouldn't take 40 years, correct? Talvez levaria algumas semanas, alguns meses, mas não Why? 40 anos. Because there's not that many Konachowskis and Palacios to kill for 40 years. Because by the time the 40th year came up, we would be gone. Por quê? Porque não há tantos Kunichowskis e os Palácios para varrer, porque se tiver, Well, eles iam demorar, o quê? 2 meses para matar todo mundo? Well, the believers were a tiny remnant. So you start with a tiny remnant, and then you undergo 36 years of torture and murder. There's just not. So whoever was changed at the parousia, there were not many. There were more people coming out of Hades and Sheol, Revelation 20, verses 10 through 13, than there were being changed. Então os crentes já não eram muitos. Então, começando em Apocalipse 20, haviam mais saindo do Hades, saindo do Sheol, do que haviam pessoas para ser mudadas, pessoas vivas lá que restaram, eram pouquíssimos. But when Shavuot came, because now we knew the day and the hour. Why? Because the event was already in what? Progress. Correct. E agora, quando o Shavuot aconteceu, porque agora a gente sabe o dia e a hora, porque o evento já estava acontecendo. So in retrospect, because of these historians, we know the day and the hour. Então, em retrospecto, por causa dos historiadores, nós sabemos o dia e a hora. And he came to marry his bride at the parousia. E ele veio casar com a noiva dele na He Parúcia. caught us up into the chuppah, the clouds, and we got married in 66 AD, and we escaped the Great Tribulation. And we also had the days of Nero cut short. How did Yahuwah do that? He took Nero out of the picture. Ele veio em 66 para And he started the Roman-Jewish War, so the attention would go, Rome's attention would go to the Jews and not to the believers. Ele veio em 66 para estabelecer a roupa do nosso casamento. E como é que ele terminou a perseguição nerônica? Ele tirou o Nero da imagem e ele fez com que os romanos virassem a atenção para os judeus e tirar a atenção dos crentes. Matthew 24:31. Mateus 24, 31. Yahushua said he will gather his elect from the four winds, Yahushua disse que ele reunirá os seus eleitos dos 4 ventos, from one end of the earth to the other. de um fim do Shamaim ao outro. And we see that happened in the Shavuot of 66 AD. E nós vemos isso acontecendo em Shavuot de 66 AD. Just like we were married in a cloud or engaged in a cloud on Mount Sinai. When were we engaged? In a cloud on Mount Sinai. When were we married? In a cloud on Shavuot. It's the same day. It's the exact same day. Assim como no Sinai, quando que nós recebemos a aliança e nos noivamos com Yahweh? Em Shavuot. Da mesma forma, Yahushua estabeleceu a roupa do casamento em Shavuot. As in the days of Noah and Lot. Como nos dias de Noah e Lot. We see this, if my memory serves me well, it's not on the screen. Give me a thumbs up. In Luke 17. Nós vemos isso, se a minha memória me serve corretamente, em Lucas 17. As well as Matthew 24. Assim como Mateus 24. We're waiting for it. Let me know when it's up. As in the days of Noah of Lot, so shall the coming of the Son of Man be. Como nos dias de Noah, assim serão os dias da vinda do Filho do Homem. Here's the pattern. Everything is normal. Life is normal. Aqui está o padrão. É tudo normal. A vida está acontecendo naturalmente. Two will be in the field. One will be taken. One will be left. Two will be at the mill. One will be taken. One will be left. 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado. 2 estarão no moinho, um será deixado e o outro será tomado. So this has now changed because of our new understanding of the return of Yahushua.
E isso agora mudou pelo nosso novo entendimento do retorno de Yahusha. The righteous were Os taken. justos foram tomados. The truthful were taken. Os verdadeiros foram tomados. The unrighteous, like the whore, the Babylon, of Jerusalem, Os injustos, como a prostituta, a Babilônia e Jerusalém, like in the days of Noah, like in the days of Lot, como nos dias de Noa, como nos dias de Lot, those who were not taken to safety aqueles que não foram levados para a segurança were lost. foram perdidos. Taken equals safety. Tomado significa segurança. Left for judgment. Deixado significa deixados para o julgamento. Believers first, before the Great Tribulation, went from Jerusalem to Pella. Então os crentes primeiro foram de Jerusalém para Pela antes da grande tribulação. Most of them, and then of course the communities outside Jerusalem. A maioria deles, e claro, depois as comunidades That do lado were de fora de Jerusalém, né, relatively safe. que estavam relativamente em segurança. At the Parousia, they were caught up Na Parúcia eles foram tomados to meet the Master in the clouds. para encontrar o mestre nas nuvens. After Sheol or Hades gave up her dead, Depois que o Sheol ou o Hades deu os seus mortos. in Revelation 20, 13 through 15. Em Apocalipse 20, do 10 ao 15. And the resurrected dead all the way from Adam all the way to the last one. E aí os mortos ressuscitados de Adão até o último deles. The living were changed. Os vivos foram mudados. They were changed to immortality. Eles foram mudados para a imortalidade. And then they were taken up into the cloud. E aí eles foram tomados para as nuvens. Okay? So the reason they didn't leave bodies behind, E a razão pela qual eles não deixaram corpos para trás they were changed to immortality on the earth. é que eles foram mudados para a imortalidade na terra. So there was no body to leave behind. And then the new immortal, incorruptible body was caught up to meet the resurrected saints from Adam to that point. And together they met the Master in a friendly meeting. And to this day, they are still with the Master. E não houveram corpos para serem deixados para trás porque eles encontraram o mestre Next nas slide. nuvens e depois eles estiveram com o mestre para sempre. E até hoje estão na presença dele. Now in Luke 21, it talks about, Luke 21, I believe was 21 through 22. Agora em Lucas, se eu não me engano, é do 21 ao 22. Yahushua said, these are the days of vengeance when all that is written will be fulfilled. Yahusha disse, esses são os dias da vingança, onde tudo escrito será cumprido. Another way of saying the days of vengeance is the day of wrath. So when the wrath of Yahuwah is poured out upon unbelieving Jerusalem, by the time that war is finished, that started in Passover, Shavuot of 66, and ended 3.5 years later, by the time the Roman-Jewish war is over, the days of vengeance will be over. Então, esses dias da vingança são basicamente os dias da guerra judaico-romana. Quando essa guerra terminar, esses dias, durante esse período de 3 anos e meio, esses dias da vingança terão sido terminados, eles terão sido cumpridos. And all scripture will be fulfilled. E toda a escritura terá sido cumprida. By the time Yahuwah's wrath is poured out, Então, quando chega o tempo que a ira de Yahweh é derramada, and obviously it ended with the fall of Jerusalem, e claro, esse período terminou com a queda de Jerusalém, how many verses in scripture remain unfulfilled? quantos versículos das escrituras permanecem não cumpridos? Can I see a show of hands? Make a signal. How many scriptures are yet to be fulfilled? Quantas escrituras ainda têm que ser cumpridas? And this does not stand for Tibetan meditation. Isso aqui não é para meditação tibetana. Right? We should be doing this. Everybody could see? 0. Can you imagine that? There's not a single scripture left to be fulfilled. Consegue imaginar? Não há uma escritura para ser cumprida. This stuff on the screen was important. Isso aqui na tela foi importante, vocês acham? World War II fulfilled no scriptures. A Segunda Guerra Mundial não World War cumpriu I escritura. fulfilled no scriptures. It just showed the brutality of man, and the evil heart of man has never changed. That's all it shows. A Primeira Guerra Mundial não cumpriu escritura, ela só mostrou a brutalidade do coração dos homens e que The ele nunca Epstein muda. files show how wicked our leaders are, both Democrat and Republican. Os arquivos do Epstein não provaram nada, além do que os nossos líderes são terrivelmente corruptos. But what is the prophetic significance of the Epstein files? Mas qual que é o significado profético dos arquivos do Epstein? 0. Zero.
Stop trying to make everything in the newspaper prophetically significant. Para de tentar fazer tudo no noticiário algo significativo profeticamente. That's a sure road to confusion. Isso é uma estrada certa para confusão. So this is the judgment on the rejectors. Então esse é o julgamento nos rejeitores. Siege, famine, civil war, Cerco, fome, guerra civil, distress on the land. a perturbação na terra. And those are the Roman legions. E essas são as legiões romanas. And they assembled by the way, in Megiddo. E aliás, eles se reuniram no You ever hear the Megiddo. War of Armageddon, the Battle of Armageddon? Já ouviram falar da guerra do Armagedon? It's on your screen. Tá na tela de vocês. But, no, there's no buts. Não tem mais. But it's at the end of the world. You'd be right, except for one problem. There is no such thing as the end of the world. Mas isso aí é no fim do mundo. Beleza, só que não existe fim do mundo. There's only the end of the age. Só há o fim da era. What is on your screen is Revelation 16. He gathered them. Who's them? O que está na tela, ele reuniu a eles. Eles quem? Legio Apocalipse 10, 16. Legio 5, Legio 15, and Legio 12. You see, I still remember a little bit of my schooling. Lembra aqui, ó, que nós estamos vendo na tela? Ele reuniu quem? Not A Legio Legos, 10, stop a playing Legio, Lego. a Legio Legio. 12, a Legio 5, a Legio 9. Some of the gym rats are thinking of leggings. Stop it. Get your Legião mind 15. out of the gym. Leggings 15 and leggings 10. No, it's not leggings. It's Legio, Isso aqui é Legio, legiões. which is legion. Legião romana. Okay, there's your Battle of Armageddon. Tá aí a tua batalha do Armagedon. Okay, that should shut everybody up. Isso aqui deveria calar a boca de todo mundo. If you're right, that means Yahuwah lied. Se vocês estão certos, significa que Yahweh mentiu. So it's no longer a debate of futurist versus preterist. It's a matter of who done lied. Was it us or was it Yahuwah? Não é mais uma questão de preteristas contra futurismo. Não, quem que mentiu? É Yahweh ou nós? So get a good vision on the screen if you want to take out your cell phone and go to your friend and say, I got a picture of the Battle of Armageddon. You want to see it? Chega, bate uma fotinho do que tá aqui na tela e manda pro teu amigo. Olha, eu tenho uma imagem da batalha do Armagedon, você quer ver? And this was prophetically cataclysmic. E isso aqui foi No cataclismicamente more profético. sacrifices, no more approach to Yahuwah, no more high priest, no more temple, no more Moadim. What do the Jews do now? Well, they got to invent something called rabbinic Talmudic Judaism. This was a cataclysmic event in the history of Yahuwah's dealings with mankind. What happened in 66 to 70 AD? Everything changed spiritually as far as man and Yahuwah and the covenant that they were in. Everything changed. Então agora isso aqui mudou completamente a nossa maneira de adoração a Yahweh, a nossa maneira de abordagem para ele. Tudo isso aqui, o que aconteceu de 66 a 70, de 30 a 70 AD foi uma mudança radical em toda a maneira na maneira como o homem e Yahweh lidavam um com o outro. Isso aqui mudou tudo. E o que os judeus fazem hoje? Eles inventaram o judaísmo rabínico, farisaico, porque não tinha mais nada para eles fazerem lá. Eles foram completamente destruídos. Então eles tiveram que inventar algo para cobrir esse espaço. Everyone knows this. Matthew 24, the Olivet Discourse. Todo mundo conhece isso aqui, Mateus 24. Watch the question. Watch the question. Dá uma olhada na pergunta. Mestre, what shall be the sign of thy coming? Qual será o sinal da tua vinda? Pay attention. And the end of the world. Right? O fim do mundo. Wrong. Certo? Errado. That's the way everybody reads it. Essa é a maneira como todo mundo lê. That these are prophecies of the end of the world. Que essas são profecias do fim do mundo. Is it up on the screen, guys? Yeah. No. What did the Talmidim ask Yahusha? O que os Talmidim perguntaram para Yahusha? What shall be the sign of your coming in the end of the age? So the sign of the coming is the abomination of desolation, then the great tribulation, and then the Son of Man will appear on the clouds. Qual é o sinal da tua vinda e do fim da era? Então nós temos a perseguição, depois a grande tribulação, depois a vinda nas nuvens. So he appeared on the clouds. Então ele apareceu nas nuvens. In 66. Em 66. Listen carefully.
The word parousia does not mean the second coming of Christ. A palavra parúcia não significa a segunda vinda de Cristo. You don't believe me? Look it up in the Greek. Go online, look it up right now. I'll wait. Pesquisa no grego, eu espero. Use any artificial intelligence, but better than that, use divine intelligence. Use qualquer inteligência artificial ou inteligência divina. Right? We've got the divine intelligence. Nós temos a inteligência divina. When the AI contradicts itself, we switch to divine intelligence. Quando a IA se contradiz, nós vamos para a inteligência divina. Parousia means the arrival of a king. Parúcia significa a chegada de rei. Who doesn't leave after 24 hours. Que não vai embora depois de 24 horas. He stays for a long time until his mission is accomplished. Ela fica até que a missão seja cumprida por tempo. For the Kehillah, he came in 66. Para Kehillah, ele veio em 66. But for these bozos on your screen, he came when? Mas para esses palhaços na tela, ele veio quando? Em 70. But listen, he was already in the area. Mas olha, ele já estava na área. He didn't have to make another trip. Ele não teve que fazer outra viagem. He said in the parousia, when I'm not leaving till the job is finished. Ele falou na parúcia, eu não vou embora até o trabalho estar Like cumprido. on the tree, on the cross, it is finished. Ele falou na árvore, está terminado. The believers getting caught up to heaven and the dead rising was step 1. Os crentes serem salvos e indo para as nuvens foi o passo número 1. But he says now they're going. Every unbeliever is going to see me. Every eye is going to see me, including those who pierced me. How? Take a look at your screen. Who did this? This was not Hercules. All right, this was not Aunt Jemima. Mas agora o próximo passo era que todos os incrédulos veriam, eles iriam me ver. Quem que fez isso? Quem que falou isso? Foi o Aquiles? Foi o Hércules? Não. I believe he's coming in the future. Why? Because Revelation chapter 1 says every eye will see him. Nobody's seen him coming. Nobody saw him returning. Excuse me. Everybody who saw this mess on your screen, everyone in the land. He wasn't talking about everybody in Korea. He wasn't talking about everybody in the Indian Ocean. He was talking about everybody where? In the vicinity of the what? Of the earth. What earth? Haaretz, the temple. Haaretz. Eu não acredito que ele veio no passado, ele vai vir no futuro, porque Apocalipse 1 fala que todo olho verá ele. Ninguém viu ele retornando. Todo mundo que foi contra ele, viu ele, aqueles da Haaretz, daquela terra de Jerusalém. Todo mundo que viu essa bagunça aqui, viu o retorno dele, o que aconteceu no retorno. If it's the world he was talking about, did the Romans ever surround the world? Can the Romans today come back into life and surround the whole world? Se ele estivesse falando de que todo mundo veria ele, os romanos cercaram o mundo inteiro? Primeiro, eles têm que voltar da morte, né? Porque o império não existe mais. Eles cercaram o mundo inteiro agora em 2026? What they surrounded was the earth. The word there can mean either earth or world, but obviously the context here in the Roman armies in Jerusalem, obviously the context is earth, obviously. A palavra lá pode significar terra ou pedaço de terra, região, solo. How do you know? Well, look at the screen. Mas no contexto lá significa aquela terra, aquele pedaço. Does it say there will not be one stone left anywhere in the world? China, Korea, Bangladesh? Does it talk about Bangladesh? Como é que você sabe que não é no mundo inteiro? A profecia era para não deixar nenhuma pedra sobre pedra em Bangladesh. But the futurists think it talks about Bangladesh and Mozambique. As pessoas, a profecia. The world's going to be destroyed. Mozambique. A profecia era para não deixar nenhuma pedra sobre a outra em Moçambique, em Bangladesh? Não, o mundo inteiro South Africa is going to look like this. When Christ returns, and at the end, the world's going to be blown up and burned. A África do Sul vai ficar assim quando Jesus voltar, o mundo vai ser explodido. But when you look at the context, the word there is not the world, it's the earth or the land that is in question, the land that is in context. Quando você olha o contexto, não é o mundo inteiro, é a terra em questão, é aquele pedaço de terra do contexto. Not one stone in Korea will be left. Is that what it says? Nenhuma pedra na Coreia vai ser deixada. É isso que diz. When the world blows up, every building in New York will be torn down. Is that what it says? É isso que diz, que quando ele voltar, nenhuma pedra no mundo vai ficar de pé. So is there any here? Então tem algum outro local aqui? Where is the here? Onde é que é esse aqui?
obviously, Jerusalem being trampled. Obviamente, Jerusalém sendo Next, pisoteada. please. So as we sum up, Enquanto a gente resume, look carefully. com cuidado. From 30 to 60 are the birth pains, the famines, all those birth pains. De 30 a 60, nós temos as dores do parto, as fomes, tudo que aconteceu. During this time, the believers were being murdered. Durante esse tempo, os crentes estavam sendo assassinados. Now we come to 60. Agora nós chegamos em 60. The Jews are murdering the believers, Os judeus estão assassinando os crentes, unbelieving. incrédulos. Nero persecution from 64 to 66. Aí nós chegamos na perseguição nerônica de 64 a 66. A tribulation, Uma tribulação, not the great tribulation, mas não a grande tribulação. spoken of in Matthew 24 and Daniel 12. Falada em Daniel 12 e Mateus 24. A tribulation, Uma tribulação, pre-great tribulation, pré-grande tribulação, but at its core, persecution. mas na sua essência, uma perseguição. And except those days be cut short, E exceto que aqueles dias fossem encurtados, in the context, no believing flesh would be saved. no contexto, nenhuma carne Right? crente seria salva. So Yahuwah only allowed Nero to continue for 2 years. He died. Então Yahweh só permitiu Nero continuar por 2 anos, porque ele morreu depois. And then Yahuwah allowed the zealots to start the Roman-Jewish war. E aí Yahweh permitiu que os zelotes começassem a guerra judaico-romana. Rome left the believers alone. Roma deixou os crentes em paz. The parousia occurred. A parúcia aconteceu. The believers fled, and then they were changed, and the dead were risen. Os crentes fugiram, então foram mudados e os mortos And ressuscitaram. once the living and the dead believers entered the cloud, their glory, in 66 AD, E uma vez que tanto os mortos ressuscitados quanto os crentes entraram na sua glória em 66 we have AD, the 3.5 years, the 42 months of the Great Tribulation, Wrath. nós temos a ira dos 3 anos e meio, dos 42 meses da grande tribulação. 1 Thessalonians 5:9, Yahuwah has what? Not, think this with me, Yahuwah has not appointed us to wrath. Pensem isso comigo. 1 Tessalonicenses 4. Yahweh não nos apontou para a ira. When did the wrath begin? Quando que a ira começou? In 66, Em 66. 3.5 years. 3 anos e meio. We were already gone and rescued. He said, look up, your redemption draws nigh. Nós já estávamos resgatados. Ele falou, olhem para cima, a sua redenção está próxima. Look up, Olhem para cima. your redemption draws nigh. Sua redenção está próxima. Next slide. The key takeaways. As chaves principais. Luke is the guide. Lucas é a chave. His chronological order unlocks the sequence. A sua ordem cronológica desbloqueia a sequência. 2 eras, persecution against believers, 2 eras. A perseguição contra os crentes, 64 AD, de 64 AD, May, maio, June to AD 66, de maio de 64 a junho de 66, before the Great Tribulation wrath begins. antes da ira da grande tribulação começar. So in a way, the pre-tribulation rapture is correct. They're just off by 2,000 years. De certa forma, o arrebatamento pré-tribulação está correto. Eles só erraram 2.000 anos. In a way, they're right. They say, oh, I believe in the pre-tribulation. Yeah, but you're 2,000 years too late. De certa forma, o arrebatamento pré-tribulação está correto, só que eles estão 2.000 anos atrasados. The escape. A escapatória. The faithful were rescued in Shavuot of 66, Os fiéis foram resgatados em 66, em Shavuot, according to Josephus, segundo Joséfo, before the final judgment and destruction. antes do julgamento final e destruição. Fidelity, Yahuwah kept his promise to the T, Fidelidade, Yahweh manteve a sua promessa literal to save the remnant elect para salvar o remanescente eleito from the hour of trial and testing coming upon the earth, da hora do julgamento e tribulação sobre a terra. the land A terra, aquela terra of Judea. da Judéia. Next. If you have a question on what we just shared, Se vocês tiverem uma dúvida no que a gente acabou de compartilhar, I'm going to allow for 2 questions from the chat. eu vou permitir 2 perguntas do chat.
And I'm going to allow for any questions here, but you're going to have to step up to the microphone. E eu vou permitir 2 perguntas aqui, mas vocês vão ter que vir para o microfone. And in Brazil, the same thing. If you have a question, E no Brasil é a mesma coisa. Se vocês tiverem pergunta, you're going to have to step up to a microphone. vocês vão ter que vir até o microfone aqui. But I'm going to limit it to 2 from the audience and 2 otherwise, because that's not the teaching today. That's the appetizer. Esse não é o ensino de hoje, esse é só o aperitivo. Yes, we have questions. Arnoldo Ortiz was asking, was that when the Talmud of Jerusalem appeared? I couldn't Arnaldo understand Ortiz. the question. Arnaldo Ortiz asks the following. O Arnoldo Ortiz perguntou o seguinte: Was that when the Jerusalem Talmud appeared? foi aí que o Talmud de Jerusalém apareceu? No, the creation of the Talmud, no, was, well, you could look, I guess you could look that up. Somebody could look that up. But there's no prophetic correlation. Não há nenhuma correlação profética. There's no prophetic correlation between the Jerusalem Talmud and the Roman Jewish War. Não há nenhuma correlação profética entre a guerra judaico-romana e a Now, criação when do the Ju- Talmud. Now I know the Jerusalem Talmud was compiled after the Babylonian Talmud, but there's no connection Agora eu sei, to the Great Tribulation. agora eu sei que o Talmud judaico foi compilado depois, com base no Talmud babilônico, mas eu não acredito que há correlação entre a guerra judaico-romana e o Talmud judaico. I'll give you an answer in a second. Vou te dar uma resposta daqui a pouquinho. In terms of when the Jerusalem Talmud was compiled. Em termos de quando que o Talmud judaico foi compilado. So was there a Talmud at the time of Yahusha's life? The Talmud, okay. The Talmuds had been orally transmitted. They had not been recorded in writing until Judah the Nasi and approximately after the fall of Jerusalem. Okay, I was right. The Jerusalem Talmud was completed in the late 4th century, first half of the 5th century, so right around 480, 490 AD. O Talmud judaico foi compilado por volta do finalzinho do século IV para o começo do século V, por volta de 480, 490 AD. All right, what's going on, Yoshi? You have a question? No. I just wanted to ask if I can just tell Dilo to check his email because he's not seeing my messages on the chat. Only if you allow, of course, because that's off. Go ahead. Ari, Dilo, Shabbat Shalom, só pra você, acho que você tá assistindo, só olha o teu e-mail, eu te mandei uma mensagem no WhatsApp também, não sei se chegou, só pra você ver. Thank you, sir. No, I want another question from the chat. Is there another question from the chat? Há alguma pergunta do chat? Okay, we'll get to your follow-up. Okay, go ahead. This about the same subject? Yeah. Okay. Did the Pharisees have Talmudic writings before and during Yahusha's life? Like, Did the Pharisees have Talmudic writings during and what? before Yahusha's And before life? Yahusha's life. Os judeus fariseus tinham escritas do Talmud durante a vida de Yahusha? Okay, so all the Talmud traditions Todas as tradições talmúdicas, were passed down orally elas eram passadas oralmente for probably a couple of centuries por alguns séculos, provavelmente, before Yahusha was born. antes de Yahusha ter nascido. But both the Babylonian and the Jerusalem Talmud Mas tanto o Talmud babilônico quanto were de Jerusalém compiled after the fall of Jerusalem. foram compilados depois da queda de Jerusalém. The traditions existed before that. As tradições já existiam antes disso. We see that in Matthew 15. E nós vemos isso em Mateus 15. Why do you wash the cups and the pans and those things? Por que vocês lavam os copos, os pratos e essas coisas? And they said to Yahushua, why don't you keep the tradition of the elders? E eles disseram para Yahusha, por que vocês não guardam as tradições dos anciãos? Those traditions were already in practice. Essas tradições já estavam em prática. They just were not written down or codified. Elas só não tinham sido escritas ou codificadas. Okay? Do we have another question from the chat? One more. Mais alguma pergunta do chat? But that was a little bit off topic. We're talking about eschatologically, not the Talmud, just any eschatological questions. Mas isso está meio fora de tópico. Nós estamos falando sobre a escatologia. Anybody here with a question on what we just saw? Alguém aqui com uma pergunta sobre o que a gente acabou de ver? Anybody other than Rivka, because she's going to come up and do the Siddur. Alguém aqui fora a Rivka que ela vai vir fazer o Sidur? You can come up. You can come up now.
Any other questions on the presentation we just saw? Mais alguma pergunta sobre a apresentação que a gente viu? And there's a question pop up in From the chat. is it on the subject or a different one? How do you respond to futurists when they say the kingdom of heaven will come down to earth? That everyone will know the truth and Yah will be ruling over us after the millennium reign of Yahushua. All right, let me take that very slowly because there's several parts. Come up, because there are several parts. Então Leave it on a pergunta aqui da tela é: como que você responde um futurista quando eles dizem que o reino dos céus descerá para a terra e que todo mundo conhecerá a verdade, que Yahweh estará governando sobre nós depois do reino milenar de Yahusha? Okay, let me take this very slow because there are parts here. Deixa eu fazer isso bem devagarinho porque há várias partes aqui. How do you respond to a futurist when they say the kingdom of Yahuwah Como é que você responde a um futurista quando eles dizem que o reino de Yahweh will come down to earth? virá para a terra? Okay. In Revelation 21, Em Apocalipse 21, verses 1 through 3, 1 through 4, dos versículos 1 ao 3 ou 1 ao 4, Yochanan sees the new heavens and the new earth coming down, Yohanan vê os novos céus e a nova terra descendo, and the new Jerusalem, is it behind me? And the new Jerusalem descending. e a nova Jerusalém descendo. Does that mean that heaven is coming to earth? Isso significa que os céus estão vindo para a terra? Does that mean that earth is going to heaven? Isso significa que a terra vai ir para os céus? 1 plus 2 equals 2 plus 1. 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Remember that the book of Revelation, specifically Revelation 21, Lembra que o livro de Apocalipse, especificamente Apocalipse 21, is a book of cartoons, é um livro de desenhos, apocalyptic imagery, imagens apocalípticas, images, imagens, illustrations. ilustrações. It is not to be taken directionally, literally. Não é para ser levado de forma Turn left. direcional e literal. Turn right. Ah, vira para a esquerda, vira para a direita. Those are literal directions. Essas são direções literais. We are trying to take something that is apocalyptic language, Nós estamos tentando declarar algo literal, só que é de linguagem trying apocalíptica. to apply it in a literal way. Nós estamos tentando aplicar isso de forma literal. So we're violating the whole basis, Então nós violamos a base inteira, most people, a maioria das vezes, of understanding the book of Revelation. estão entendendo o livro de Apocalipse. Technically, the kingdom of Yahuwah Tecnicamente, o reino de Yahweh began when Yahusha was born começaram quando Yahusha nasceu and the king arrived. e o rei That's- chegou. That's when the kingdom arrived, when the king arrived. Foi aí que o reino chegou, quando o rei chegou. From 26, his mikvah. De 26 do mikvah dele, Okay. From 26, from let me see, from 26 until his death, de 26 até a morte dele, regardless of his age, independente da idade dele, he was calling people into the kingdom. ele estava chamando pessoas para o reino. So he began to populate the kingdom. Então ele começou a popular o reino. The New Jerusalem is where it always was, A Nova Jerusalém está onde sempre esteve, in the Shamayim. no Shamayam. He made it clear in John chapter 17, Ele deixou claro em João 17 in John chapter 14, e João 14, I will go return to my place, eu vou retornar para o meu lugar. and I will come again and receive you, E eu vou voltar e lhes receber, so that where I am, para que aonde eu estou, you may be also. vocês possam estar também. So the question is, where does he live? Então a pergunta é, onde é que ele vive? Does he live in Hialeah? Ele vive na Hileia. Then we're going to go to Hialeah, and the kingdom will be on earth. Então a gente vai para Hileia e o reino vai estar na terra. If he lives in the third heaven, Se ele vive no terceiro céu, he says, I go in the ascension, Acts chapter 1, verse 11, I go up in the ascension to prepare a place. ele está dizendo em Atos 11:16, eu estou I indo na go ascensão para up preparar um in the lugar. ascension to prepare a place, Se eu estou indo na ascensão para preparar um lugar, I will come again to receive you, so that where I am. eu voltarei para lhes receber, para que aonde eu estou. So the New Jerusalem is in the unseen realm. Então a Nova Jerusalém está no âmbito não The visto. idea of everything happening on earth is again man's proclivity to make everything about himself, so my eyes can spot the place. X marks the spot.
No, X doesn't mark the spot. The place that you and I are going to live is in the unseen realm, whether you like it or not. If you want to hold on to your chickens and to your goats in your backyard, that's your flesh. We are going to him. He already came as many times as he's going to come to earth. From now on, we're going to him. Em outras palavras, a nossa proclividade, nossa noção humana normal é trazer tudo para nossos olhos, a gente tem que enxergar, senão não vai acontecer. Mas não, nós estamos indo para o âmbito não visto. Ele já veio para a Terra todas as vezes que ele ia vir, agora ele falou, não, agora vocês vão vir para nós. Se tu quiser ficar com as tuas galinhas, com as tuas cabras, é muito difícil se livrar, é muito difícil se separar delas, essa é a tua carne. Nós vamos morar onde ele está. Again, everyone will not know the truth. De novo, todo mundo não vai saber These a are all verdade. religious traditions. Essas são todas tradições religiosas. Put Revelation 22 on the screen, please. Bota Apocalipse 22 na tela, por favor. Everyone will be in shalom. Everyone will know the truth. The scriptures don't teach that. Todo mundo estará em Shalom, a terra não vai ter mal. A escritura não ensina isso. Man teaches that. Os homens ensinam isso. Denominations teach that. As denominações ensinam isso. Yahuwah doesn't teach that. Yahweh não nos ensina isso. Scroll down. Keep going. I don't know. I'll let you know when we get there. I believe it's right around 15. Yep. All right. Okay, scroll up. Here's the New Jerusalem. Aqui está a Nova Jerusalém. Go back to 14. Blessed are those who do his mitzvot. Abençoados são aqueles que fazem os seus mitzvot. Revelation 22, that they may have the right to the etzim chaim, the trees of life. Apocalipse 22, para que eles tenham direito às etzim chaim, as árvores da vida. Where is life? The entrance through the 12 gates into the city. Onde que há vida? Na entrada dos 12 portões para a cidade. But wait a second. When Yahuwah rules over the earth, when there's peace on earth, after the millennium, get all that garbage out of your head and review my series. Go over all the videos. Get all that garbage out of your head. And the reason it's garbage is not because some of you believe it. It's because it's not biblical. Ah, mas quando ele reinar na terra, na Nova Jerusalém, que vai descer do céu, tira todo esse lixo da tua cabeça, revisa as partes da série. Isso não é lixo porque vocês acreditam. Isso é lixo porque não é escritural. How do I know? Look at verse 15. Como é que eu sei? Olha o versículo 20. We are versículo now 15. into eternity. Revelation 22. We are now fast forward into eternity. Apocalipse 22. Nós já estamos na eternidade aqui. Outside the New Jerusalem, which is Yahusha's home, which is going to be our home. Fora da Nova Jerusalém, que é o lar de Yahushua, vai ser o nosso lar. Our dogs, Há cachorros, witches, prostitutas, witchcraft, bruxaria, whores, prostitutas, thieves, ladrões, murderers, assassinos, idolaters, idólatras, everyone who loves lies todo mundo que ama mentiras and make lying their way of chayam, life. e fazem da mentira o seu estilo de vida. So now talk to me about this peace on earth and peace in eternal peace when Messiah returns. Talk to me when the book of Revelation ends with evil present. Let me say that again. The book of Revelation, which takes us into eternity, ends with evil present, which means you were lied to. So embedded in that question are presuppositions that are the traditions of men. They are not scripture. Então, no livro de Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, que nos leva até a perpetuidade, ele termina com o mal ainda estando presente. Então, a raiz dessa pergunta são as tradições dos homens, que não vêm das escrituras, mas são torcer dessas mesmas escrituras, porque depois da eternidade, o mal ainda está presente. Isaiah 14, there is no shalom, says Yahuwah, my Yahuwah, to the wicked. Isaías 14, não há shalom, diz o meu Yahuwah para os ímpios. The only ones that are going to have peace Os únicos que terão paz are those inside the gates. são aqueles dentro dos portões. Those are the only ones. Esses são os únicos. But there's a bigger question that's yet. Mas há uma pergunta maior aqui ainda. Put me back on the screen. Will heaven come to earth? Os céus virão para a terra And will the kingdom be on earth? e o reino será na terra? I kind of already answered that, right? Meio que eu já respondi isso.
But let me show you what Yahuwah is actually saying. Mas deixa eu mostrar para vocês o que Yahweh está verdadeiramente When dizendo. he speaks of the New Jerusalem coming to man and the Sukkah, the tabernacle, coming to man, Quando ele fala da sukkah, do tabernáculo vindo para os homens, is he literally saying heaven will be on earth? ele está literalmente dizendo que os céus estarão na terra? Or is it metaphoric, allegoric, apocalyptic language that the covenant that was broken in paradise will be restored when paradise is restored inside the gates of the New Jerusalem? It's Revelation 21 is not about will the kingdom be on earth or will it be in heaven? It comes down to man, just like salvation came down to man, and the offer of the covenant being restored comes to man to reunite heaven and earth. It doesn't mean the kingdom is on earth. It means heaven and earth are reconciled. It means heaven and earth are reconciled through the Mashiach. Isso não é uma declaração de que os céus virão para a terra. Quando diz que o reino virá para a terra, significa que agora os céus e a terra estão sendo reconciliados, porque a promessa do reino tinha sido dada, depois o reino foi dado e finalmente o rei chegou. Ou seja, os céus e a terra foram finalmente reconciliados. Aqueles de nós que estamos aqui podemos acessar, uma vez que essa profecia foi cumprida, uma vez que tudo foi cumprido. The best way to answer that is Isaiah 66 as well. A melhor maneira de responder isso é Isaías 66 também. Watch this. Dá uma olhada. Heaven is my throne. Os céus são o meu trono. And what's the rest of that verse? Qual é o resto do versículo? And the earth my footstool. And the earth is my. So we will be living in heaven. E a terra é o estrado dos meus pés. Então nós But we estaremos will vivendo nos inherit céus, his footstool mas nós herdaremos o estrado dos pés dele. because the earth is his footstool. Porque a terra é o estrado dos pés dele. And the meek, or the saved and the righteous, the meek E os mansos, os salvos, os justos, os mansos, shall inherit the earth. herdarão a terra. Now we've twisted that verse to say the saved and the meek will live on the earth. Nós torcemos esse versículo para dizer que os mansos Can- viveriam na terra. Can I inherit a farm that I don't live in? Eu posso herdar uma fazenda na qual eu não vivo? Can I inherit a condominium that I don't live in? Eu consigo herdar um condomínio aonde eu não vivo? Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Rivka, you had a question? I do. Okay, come to the mic. Step like the newsboys say. Step up to the microphone. That was a very good question, by the way. Thank you. Foi uma boa pergunta, obrigado. That was the kind of question that, if you're not careful, becomes a 10-part series. Esse é o tipo de pergunta que se não tomar cuidado vira uma série de 10 partes. Is this a Okay. toughie or a I don't know. easy or toughie? I'm not sure. You're not sure? Nope. Well, I got to consider the vessel first. Sometimes you're easy, sometimes you're tough. Okay. So It's kind of like potluck. in Acts chapter 2, Potluck without the pot. in Acts chapter 2, Em Atos capítulo When- 2, when, Wait a second. You can't function with. thank you. See, I'm always looking out for you. See that? Okay. When in Acts chapter 2, when Peter stood up and told the crowd, em Atos capítulo 2, quando Pedro se levantou e disse para a multidão: these men are not drunk as you suppose, seeing it is but 9 o'clock in the boker, but this is what was spoken by the prophet Joel. It shall esses come to homens pass- não estão bêbados como vocês acham, mas isso, ele está dizendo o que foi escrito pelo profeta Joel. It shall come to pass in the last days, said Yahuwah, that I will pour out my ruach upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. E virá se passar que nos últimos dias eu colocarei o meu ruach sobre toda a carne, e os meus filhos e minhas filhas profetizarão. Your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. And my servants and my female servants will I pour out in those days from my ruach, and they shall prophesy. And I will Yes. show wonders in the Shamayim above and signs in the Olam beneath. Os seus jovens Fire. terão visão e os seus velhos terão sonhos, e eu derramarei meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e nesses últimos dias isso será revelado. Then the next verse talks about the moon turning
read, and then the great and terrible day of Yahuwah comes. Aí o próximo versículo fala sobre a lua, o sol virando vermelho e o dia terrível de Yahweh vindo. Okay, so I have heard people say that they think that because that Yahuwah already came back, Eu já ouvi pessoas dizendo que porque eles acreditam que Yahweh já veio, that the outpouring of the Ruach is not for us. que o derramamento do Espírito não é para nós. Meaning the gifts discontinued. Yeah, The Em outras gifts palavras, que os dons foram but descontinuados. that specifically the outpouring of the Ruach that he was speaking here is still available to us, as far as I understand. And but there's no time limitation. There's no time limitation on any of these statements. A questão é que não há nenhum tipo de Your son and your limitação. daughter. So unless procreation stops, and it even says for you and your children as many as Yahuwah shall call. So well, the part the that procreation never stops unless someone's prepared to argue that the gift stops when procreation stops. Go ahead, Yosh. Então, o Shoria falou que não existe nenhum tipo de limitação temporal dessas declarações aqui, porque enquanto seus filhos e filhas, eles terão a habilidade de profetizar. Então, a menos que a procriação termine, não há nenhum tipo de limitação temporal para isso. but he says it's all going to happen before that great and terrible day of Yahuwah. What verse you on? That's verse 20. Mas aqui no versículo 20 diz que tudo isso acontecerá antes do grande e terrível dia de Yahweh. Right. The Ruach was poured out before the Great Tribulation and the return of Yahushua. Sim, o Ruach foi derramado antes da grande tribulação e do But retorno de Yahushua. where is there a timestamp in this chapter where it's in one generation or when Yahushua returns, the gift will cease? Just the opposite. It says the gift is for you and for your children, as many as Yahuwah shall call. Let him translate. Mas aonde que tem uma declaração de tempo aqui? Pelo contrário, está escrito: os dons são para ti, para os teus filhos e filhas, todos aqueles que ele chamar. Hang tight for a second. Look at verse 39. Olha o versículo 39. Let's go back to the end of verse 38, and we got to move on because we have a big service. Vamos voltar para o versículo 38 que a gente tem que terminar. The end of Acts 2:38, the gift of the Ruach. No final de Atos 2:28, os dons do Ruach. The verse 38 ends. Então o versículo 38 termina. We're in Acts 2:38. Atos It 2:38. ends with the gift of the Ruach. Termina com os dons do Espírito. And look at the very next verse. E olha o próximo versículo. This is after Yahushua returned, before the great and dreadful day of Yahuwah. Isso é depois que Yahushua retornar, antes do dia terrível de Yahweh. For the promise is for you Pois a promessa é para vocês and your children. e seus filhos. Now watch this. All Dá uma olhada. Todos far off. que estão longe. There's no ending point to the moving of the Ruach, the gifts of the Ruach. It's not connected with the return of Yahushua. As long as there are generations that are far off, that are unborn, that Yahuwah will call, verse 39, then whatever you see today, spoken of by Joel, whatever you see today, spoken of by Joel, your children and as many generations are yet future will receive the same Ruach HaKadosh that you are receiving today. Just the opposite. It doesn't end at the return of Yahushua. It emphasizes that there is no termination of these gifts. Why? Because we're in the Messianic kingdom that never ends. Isso é o contrário, literalmente o contrário. Isso está acontecendo, aquilo que o Navi Joel falou, que nesses dias o derramamento do teu Ruach acontecerá também sobre os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Então, tudo que está acontecendo em Atos 2 não é limitado àquele período de Atos 2, mas aquilo que aconteceu lá ainda acontece até hoje. Tudo que nós vemos, de acordo com as palavras do Navi Joel, é segundo o que aconteceu lá naquele período. Não tem limitação de tempo para isso. Did I answer your question? Yes. I sure did. I knew the answer. But You wanted people to hear it. Yeah, I understand. Verse 30, yeah, it was in verse 39. Page 3 in your Siddurim. Página 13 no seu Sidurim. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.
That was a really good, appetizer. yes. Foi um bom aperitivo. Thank you. Yoshi worked hard on it, and That was Yoshi that did that? I did. Thank you, Yoshi. You're welcome. with a little help from his friends, but yeah, and brother Steve. Yes. Baruch Hashem. Hallelujah. We thank you, Abba, for this Shabbat, Nós te agradecemos, Abba, por esse Shabat, that we are here together on this day, at this point in time, que nós sharing, estamos aqui unidos nesse ponto do tempo, nesse dia de hoje, sharing this Shabbat with you and all of ourselves together, compartilhando esse Shabat contigo e com todos nós aqui unidos, both right here and all around the world. tanto aqui quanto por todo lado do mundo. We thank you, Abba, for giving us strength Te agradecemos, Abba, por nos dar força in our bodies and in our minds nos and nossos in corpos e nas nossas mentes and in our spirits, e nos nossos espíritos, that we can, from now until the day that we go home to be with you, que that we dá can, de hoje até o dia que formos estar contigo, that we can walk in determination to serve you que possamos caminhar em determinação para te servir, first and foremost in our lives, primeiro de tudo nas nossas vidas, and that we will always recognize this e que sempre reconheçamos when the enemy comes to distract us quando que o inimigo vem nos distrair and turn us in other directions, e nos levar em direções diferentes, which are not the one that you called us to. que não são aquelas para qual tu nos chamou. We thank you, Abba, for helping us to stay focused, Nós te agradecemos, Abba, por nos ajudar, nos mantermos focados, for helping us to keep our eyes on you por nos ajudar a manter o nosso foco em ti and not to allow the circumstances e não permitir que as circunstâncias before our eyes diante dos nossos olhos to distract us and trip us up. nos distraiam e nos tropecem. In the name of Yahushua HaMashiach. Em nome de Yahushua HaMashiach. Amen. Please turn to page 3 in your Siddur. Nós vamos para a página 3 dos nossos Sidurim. Uv'yom simchatchem, uv'modechem, uv'rashei chadshechem, u'tekatem b'chatzot alalotechem, v'yalzvchei shalmechem, v'hayu lechem lezikaron lifnei Elohechem, ani Yahuwah Elohechem. Also in the day of your gladness and in your appointed times and in the beginning of your months, you shall blow with the trumpets over your burnt offerings and over the sacrifices of your peace offerings, that they may be to you for memorial before your Elohayim. I am Yahuwah, your Elohayim. Também nos dias da tua alegria, nos tempos que te foram apontados e no começo dos teus meses, tu soarás as trombetas sobre as tuas ofertas queimadas e sobre os sacrifícios das tuas ofertas de shalom, para que isto seja por memorial diante do teu Elohayim. Eu sou Yahuwah, teu Elohayim. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher kidshanu b'mitzvotav, v'tzivanu al tekiyat chatzotzrot. Amen. B'shem Yahushua HaMashiach. Amen. Blessed are you, Yahuwah, our Elohayim, King of the universe, who has part with his commandments and has commanded us regarding the blowing of the twin silver trumpets in the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Abençoado és tu, Yahuwah, nosso Elohayim, Rei do Universo, que nos apartou com os teus mandamentos e nos ordenou o soar das trombetas de prata gêmeas, no nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Thank you.
Baruch Hashem Yahuwah. Leolam Vaed. Hallelujah. Please turn to page 6. Página 6, por favor, no seu Sidurim. As we stand and face Yerushalayim and Gerizim and Shiloh. Enquanto nós ficamos de pé ao leste para Jerusalém, Gerizim e Shiloh. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kavod, Malchuto Leolam Vaed, Yahuwah, Yahuwah, Yahusha HaMashiach is Yahuwah. Every knee will bow, every tongue confess that Yahusha, our Mashiach, is Yahuwah. Amen. Ouça, ó Yastrachal, Yahweh é nosso Elohayam, Yahuwah é um. Abençoado é o nome do teu glorioso reino por todos os tempos. Yahweh, Yahweh, Yahusha HaMashiach é Yahuwah. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yahusha HaMashiach é Yahuwah. Amém. Amen. V'ahavta et Yahuwah Elohecha b'chol levavcha uv'chol nafshecha uv'chol meodecha v'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavcha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shivtecha b'veitecha uv'lechtecha b'derech uv'shachlecha uv'kumecha u'kshartam lo'ot al yadecha v'hayu l'totafot b'einenecha u'ketavtam al mezuzot beitecha u'bisharecha V'ahavta l'reacha kamocha. You love Yahuwah your Elohayam with all your heart, with all your soul, and with all your might, and have these words which I command you this day be upon your heart, and you shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise, and you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house and upon your gates, and you shall love your neighbor as yourself. E amarás a Yahweh, teu Elohayam, com todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. E terás estas palavras, as quais eu te ordeno neste dia, sobre o teu coração. E tu as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás delas quando tu te sentares na tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares e ao levantar-se. E tu as amarrarás por sinal sobre a tua mão, e as terás na fronte entre os teus olhos. E tu as escreverás nos batentes das portas da tua casa e sobre os teus portões, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Please turn to page 9, Kivutz Galuyot. Página 9 para Kivutz Galuyot. Tekah b'shofar gadol l'cherutenu, v'sa nes l'kabetz galuyotenu, v'kabtzenu yachad mehera, me'arba kanfot ha'aretz la'artzenu, Baruch atah Yahuwah, v'kabetz nikeh amo Yisrael. Sound the great shofar for our freedom, and raise a standard to gather our exiles, gather us from the four corners of the earth. Blessed are you, Yahuwah, who gathers the dispersed of his people, Yisrael. Soe o grande shofar para nossa liberdade, e se levante o estandarte para reunir nossos exilados, e nos reúne dos quatro cantos da terra. Abençoado és tu, Yahuwah, quem reúne os dispersos do teu povo, Yastrachal.
Famous Amos. Please turn to page 11 in your Siddur as Brother Amos comes forward to remove the Pode- Torah from the ark. Página 11 no seu Sidurim, enquanto o irmão Amos vem para remover a Torá da arca. Vayiben Soaharon, Vayomer Moshe, Kuma Yahuwah, Ve'afutsu Oivecha, Ve'yanusu Nisanecha, Mipanecha. Hold it, hold it, hold it. Are you holding it? It came to pass E acontecia, when the ark moved forward. quando a arca avançava, Moshe said, "Rise up, Yahweh, Moshe dizia: Levanta-te, Yahweh, let your enemies be scattered. que sejam espalhados os teus inimigos, Those who hate Yahweh flee from before him. e que aqueles que odeiam a Yahweh fujam dele. From Zion will go forth the Torah, De Sion irá adiante a Torá and the word of Yahuwah e a palavra de Yahweh, from the new Yerushalayim, da nova Yerushalayim, our home, nosso lar, that has come down to earth que desceu da terra to bring us back. para nos trazer de volta. In the parousia, Na Parúcia, that net was laid down to bring us back. aquela rede desceu para nos levar de volta Everlasting habitation. para as habitações Not perpétuas. by might or power, but by my blood and ruach, Não pelo poder ou força, mas pelo meu ruach, says Yahweh. diz Yahweh. Ki Zion. Tetzei Torah.